Caminhando pelo pátio, ele fica refletindo em voz alta consigo mesmo. Sociedade de porções antigas. Apesar de eu não fazer a menor ideia do que eles realmente fazem. Mas tudo bem. Isso não importa. O que é importante é que finalmente eu encontrei alguém que pode me ensinar os fundamentos da magia. Feliz da vida, com um ar de vitória, nosso protagonista continua dizendo a si mesmo. Ai, e ainda por cima, uma veterana, Ana, é super qualificada para permanecer na escola e avançar para o 5º ano. Ai, bom demais! E a celebração do nosso protagonista é interrompida com um megafone dando um anúncio. Agora, uma nota rápida. Solicitamos que o aluno do 2º ano, Mon Campbell, compareça ao conselho estudantil. Repetindo, o aluno Mon Campbell deve ser direcionado imediatamente ao conselho estudantil. Nosso protagonista para de comemorar. Sem entender nada, ele pensa: ir ao conselho estudantil? Tenho a sensação de que não vai ser nada bom. Como essa versão do nosso protagonista é todo certinho e correto, bom, minutos depois, lá está ele sentado na sala do conselho estudantil, olhando para Celícia, que está tomando uma xícara de café e não fala absolutamente nada. Enquanto isso, o nosso protagonista está nervoso, suando frio e pensa: deu ruim, aquela garota da manhã não está por aqui, só a Celícia, e agora estamos a sós. Será? Ai, e desde que entrou, ela não disse uma única palavra sequer. E ela continua tomando o chá sem dizer absolutamente nada. E o nosso protagonista fica fritando os seus pensamentos. Será que ela veio cobrar aquela situação daquela vez? Com um nó na garganta, tentando tomar coragem, quebrando o silêncio que está matando ele aos poucos, ele diz: então... Cecília coloca a xícara de café sobre a mesa e diz: desculpa ter chamado você depois da aula. Vou direto ao ponto. Ela se ajeita e se senta, toda sensual, e diz: sobre o caso de assédio sexual na escola, foi denunciado recentemente. Você tem alguma pista ou informação? Nosso protagonista fica chocado e sem saber o que dizer. Ele fica gaguejando: assédio sexual? E a mente dele vai a 1.000.000 por hora pensando: espera, ela não está se referindo... Ai, será que é aquilo? Imediatamente ele se recorda do bufetão que ele levou na biblioteca. Em seguida, ele pensa: ai, o que eu falo? O que vou fazer? Gaguejando, apavorado, tentando disfarçar o máximo que ele consegue, ele diz: não ouvi falar, não. Eu passei a tarde toda mergulhado nos estudos, nem fazia ideia que algo tão grave aconteceu. Cecília olha para ele sem demonstrar nenhum tipo de emoção e diz: sério? Mais nervoso ainda, nosso protagonista responde: claro. Em plena luz do dia, diante de todo mundo, ainda assediar uma garota? Se eu tivesse visto algo assim, com certeza, eu faria o criminoso provar punho de justiça. Ajeitando o cabelo, sem mostrar nenhuma emoção, Celícia continua dizendo: mas em nenhum momento eu disse que quem sofreu o assédio foi uma garota. Nosso protagonista fica com uma cara de tacho, sem entender absolutamente nada. Ele diz: Celícia coloca a mão sobre o envelope e diz: dá uma olhada nas informações aqui. Quando o nosso protagonista lê o que está escrito, ele nem acredita e diz: roubo de roupa íntima? Celícia, com toda a tranquilidade, contesta dizendo: como você também mora no dormitório masculino, achei que talvez soubesse de alguma coisa, por isso mandei te chamar. Aliviado e tentando entender o que aconteceu, nosso protagonista diz: isso realmente eu não sei. Hoje é o primeiro dia de aula e geralmente o que se roubam são as roupas íntimas de garotas. Como alguém vai roubar a dos meninos? Realmente não faço a menor ideia. E Cecília interrompe nosso protagonista dizendo: aconteceu algo assim no fim do semestre passado. E ontem à noite aconteceu de novo. Mas tudo bem se você não sabe de nada. Cecília se levanta e pergunta para o nosso protagonista: quer beber alguma coisa? Nosso protagonista, sem entender, diz: Ela se vira com toda a delicadeza e pergunta novamente: estou perguntando se você quer beber, só para te avisar, aqui não tem chá preto. Com um sorriso encabulado, nosso protagonista já vai dizendo: não tem problema, eu também tomo café preto. O que você beber, eu bebo, tudo bem. E Cecília diz:
Café, então. Nosso protagonista tenta puxar assunto e fazer a linha de simpático e diz: Uau, que cheiro bom! Nem imaginava que você sabia fazer café. Colocando as 2 xícaras de café sobre a mesa, Cecília diz: É só jogar a água quente sobre o café moído. Qualquer um consegue. Ela se senta do outro lado da mesa e começa a adoçar o seu café. Como o nosso jovem protagonista é um bom observador, ele pensa: Celícia, você realmente gosta de açúcar, hein? Bom, parece que não tem nada de errado, só a quantidade de açúcar que ela está usando. E o nosso protagonista continua observando a princesa e pensando: para uma pessoa comum, esta dose que ela colocou de açúcar já poderia ser letal. Enquanto ele aprecia o café, os seus pensamentos não param. Bom, parece que vou ter que passar a andar com uns docinhos no bolso. Quando tiver a chance de encontrá-la, dou de presente, para aumentar a confiança. Se eu conseguir conquistar a presidente Celícia, o conselho estudantil, por trás dela, provavelmente não vão mais pegar no meu pé. E o pensamento do nosso protagonista é interrompido. Desculpa. Este pedido de desculpa faz o nosso protagonista quase engasgar com o café. E gaguejando ele diz: Hã? Pelo quê? Um pouco envergonhada ela diz: De manhã, eu tirei você da aula sem ouvir suas explicações. Me desculpa por isso. Aliviado, ele diz: era isso? Tudo bem. Mesmo sentado na sala, com o meu conhecimento de magia, eu nem estava entendendo a aula da professora Fran. Então, não precisa se desculpar com isso. Ainda tímida, ela diz: Não é sobre você se preocupar ou não. Se eu fiz algo errado, naturalmente, devo pedir desculpas. Além disso, tem outro motivo por eu ter te chamado depois da aula, Mon Campbell. Cruzando a perna e um pouco mais segura de si, ela diz: Você quer entrar para o conselho estudantil? Impressionado pelo convite, nosso prota diz: Hã? Eu? Você está falando sério? Tranquilamente ela responde: Sim. E ele pergunta na lata por quê. Com toda tranquilidade, Celícia começa a falar sobre o seu ponto de vista. Você deve estar ciente de que todos os colegas e os professores têm um grande preconceito contra você, o que já causa vários maus entendidos. Se você entrar para o conselho estudantil, ao menos publicamente, terá o status de alguém que aplica as regras e se preocupa com a ordem. Se você realmente quiser se redimir e mudar dos seus maus hábitos do passado, a melhor forma como as pessoas te veem, ser membro do conselho, vai te facilitar bastante nesse processo, você não acha? Sem acreditar na proposta que acabou de receber, nosso protagonista diz: Eu li o manual do aluno. Lá diz que o conselho tem vários privilégios. Mas espera aí, para entrar no conselho, não é só os 20 melhores alunos da academia? Eu sei que isso é um tratamento especial que você está me oferecendo, mas eu realmente tenho direito a isso agora? Celícia não acredita no que acaba de ouvir, mas ela não expressa nada e diz: Para mim, não importa se você é bom ou não. O que me importa é se você tem um coração que deseja se tornar melhor. Você tem, Mon Campbell? Essa pergunta faz o nosso protagonista se levantar e responder gritando: É claro que eu tenho, mas isso tem alguma ligação com o que estamos discutindo agora? Indignado, em pé, ele olha para ela e continua dizendo: O que eu sou conhecido na escola como o pior aluno, rebelde, canalha e galinha. Eu levo o ano inteiro para aprender um único feitiço, e ainda por cima, o mais simples de todos, de iluminação. E tem mais, deixando de lado seus subordinados do conselho estudantil, todo o império sabe do nosso noivado. Se você me der esta porta dos fundos para entrar no conselho, o que os outros alunos vão pensar? Isso vai manchar a sua reputação. Celícia nem olha para o nosso protagonista e diz: Você acha que eu me importo? Deixe que os outros falem o que quiser. Neste momento, ela é interrompida com o nosso protagonista gritando: Eu me importo! A atitude do nosso protagonista cria um certo brilho no olhar de Celícia. E ele continua dizendo: O que aconteceu na cerimônia de maioridade não foi minha intenção, mas a verdade é que acabei te manchando. E sobre isso, eu sempre me senti muito culpado. Você é a herdeira, futura rainha. Sobre qualquer ponto de vista, ter qualquer ligação com alguém como eu só te traz prejuízo. Cancelar o nosso noivado seria a melhor solução para nós dois. Com uma sinceridade profunda em seus olhos, o nosso protagonista diz: Então, por favor, já te envolvi em sujeira uma vez. Não deixe que a minha existência te afete novamente, fazendo com que eu me sinta ainda mais culpado. Está bem? Celícia escuta tudo, mas os seus olhos não conseguem acreditar. Dá uma tosse e diz: Eu entendi. Isso é um convite, não é uma ordem. Se você não quiser, então vamos deixar pra lá.
Nosso protagonista faz uma reverência para Celícia e diz: obrigada pela sua compreensão. Se não houver mais nada, vou me retirar. E ela simplesmente concorda. Assim que ele sai da sala, ela pensa: me afetar e me fazer sentir culpa? Impressionada, ela diz a si mesma: Mon Campbell, você realmente mudou. Já do lado de fora, como se estivesse acabado de sair de uma batalha, nosso protagonista respira aliviado dizendo: ufa, finalmente consegui desconversar e sair dessa. Ai, ficar a sós com a Celícia é sufocante demais. E ainda vem com esse papo de entrar por conselho estudantil? Pelo que conheço dela, a intenção até pode ser boa, mas viver todos os dias debaixo dos olhos do Grêmio? Como eu, o jovem mestre, vou treinar escondido por 3 anos e voltar como o Rei Mon, hein? Olhando para cima, mergulhado em seus pensamentos, ele continua: enfim, uma é a Celícia e outra é a Ariel. Vocês duas são as protagonistas, cheias de sorte e praticamente invencíveis. Já eu, o jovem mestre, não passo de um figurante, vilão, sem nada além de um pouco de dinheiro em casa. Ai, pelo bem de cada um e para não virar um pacote de experiências e ser eliminado, o melhor mesmo é manter a distância. E o pensamento do nosso protagonista é interrompido com uma voz gritando: Jovem mestre Mon! O grito deixa nosso protagonista super assustado. Ele olha para trás e diz: Hã? Mon, você está bem? Quando ele olha, fica aliviado ao ver que se trata do Grum e do Eamon. E ele diz: Ah, são vocês? Eamon, nitidamente preocupado, ainda nervoso, grita perguntando: Jovem mestre Mon, você está bem? O pessoal do Grêmio Estudantil não fez nada com você? Está tudo bem? Tem certeza? Nosso protagonista, dando uma risada, diz: Tô bem sim. Mas e vocês, como vieram parar aqui? Grum, nitidamente preocupado, já toma a frente e vai dizendo: na hora que saímos, íamos te procurar, mas ouvimos o alto-falante da escola do Grêmio te chamando. Eamon, com uma cara de irritado e decepcionado, diz: ficamos com medo de você sair no prejuízo, então pensamos em chamar a galera para irmos juntos tirar você de lá. Ai, só que aqueles bandos de covarde ouviu que era coisa do Grêmio e todo mundo arregou. Aí sobrou só nós dois mesmo. Sem entender nada, nosso protagonista pergunta: me tirar de lá por quê? E Grum começa a explicar: jovem mestre Mon, você esqueceu? O antigo presidente do Grêmio, aquele segundo príncipe cruel e terrorista, tratava punições e espancamentos de aluno como coisa do dia a dia. Dizem que muitos estudantes que abandonaram a escola ou simplesmente sumiram têm ligação com o Grêmio. Nossa, mesmo agora, com a Celícia como presidente, o Grêmio sempre esteve sob controle da família imperial. No final das contas, nunca foi um lugar confiável. Suando frio, ele termina dizendo: se você caísse nas mãos deles, as consequências seriam inimagináveis. Ah, jovem mestre, ainda bem que você está bem. Com uma cara de contentação da lealdade dos dois, o nosso protagonista diz: desde o começo, vocês dois estavam dispostos a invadir o Grêmio Estudantil em público. Só vocês dois? Vocês ao menos pensaram o que isso poderia causar? Os dois ficam totalmente sem jeito e encabulados. E juntos, eles dizem gaguejando: nós... E não falam absolutamente nada, porque sabem que estão errados. Enquanto isso, nosso protagonista pensa: apesar de sermos todos companheiros lixo, essa dupla de dragão oculto e fênix jovem não parece ser tão má por natureza. Na verdade, até que eles são bem legais e bem leais. Por via das dúvidas, é melhor confiar neles mais uma vez. Nosso protagonista coloca a mão sobre as costas dos dois e vai conduzindo os dois para mais longe do Grêmio Estudantil, dizendo: aqui é perto demais do Grêmio, não é lugar para conversarmos. Vem, vamos andando. Eamon, preocupado, pergunta: jovem mestre Mon? E o nosso protagonista interrompe dizendo: vamos para a nossa base secreta. Gru pergunta: base secreta? Nosso protagonista diz: aquele lugar onde a gente costuma se juntar em grupo, lembra? Não era assim que chamávamos? E Eamon, de prontidão, levanta a mão e diz: ah, o lugar que o jovem mestre Mon falou, então vamos lá. Alguns minutos depois, os três já estavam em um prédio abandonado da Academia Santa Maria. Um prédio antigo, que não é usado para absolutamente nada. Dentro do prédio, sentado no chão, com uma cara cheia de charme, nosso protagonista vai dizendo: então o pai do Eamon era companheiro de arma do meu pai? Não é à toa que você sempre me seguiu.
Mas isso é novidade pra mim. Você nunca tinha comentado antes, né? Eamon, um pouco encabulado e gaguejando, diz: eu achei que o jovem mestre Mon já soubesse. E sendo mais preciso, era uma relação de subordinado. O Duque Campbell foi um grande beneficiário à nossa família. Na cerimônia de condecoração, não só garantiu um ótimo título ao meu pai, como também no campo de batalha do norte. Salvou a vida dele muitas vezes. Quando entrei na academia, meu pai já tinha me avisado que eu deveria proteger o jovem mestre Mon como se fosse meu próprio irmão mais novo. Claro, mesmo sem ele dizer isso, eu faria o mesmo. Sentindo a verdade nas palavras de Emanon, nosso protagonista olha para o Grum e diz: certo, entendo. E o Grum então? Por que, Grum, você decidiu me seguir? Pode falar a verdade, eu não vou ficar bravo. Eu tô achando que foi por dinheiro, né? Encabulado, suando, Grum começa a dizer: Eu sabia que você não ia lembrar mesmo. Afinal para você, foi só como ir ao banheiro uma vez mais. Sem entender nada, nosso jovem mestre pergunta: hã? Banheiro? Que relação isso tem com banheiro? E Grum começa a se recordar e narrar tudo o que aconteceu neste dia. Eu nasci numa família bem comum, lá numa cidadezinha bem afastada. Foi graças ao meu talento com dispositivos mágicos e alquimia que um professor me notou durante o meu estudo e me convidou para vir para a academia. Alguém comum como eu, sem uma família influente, veio e ainda dependendo de bolsa de estudo, naturalmente virou um alvo fácil para os jovens nobres da minha turma. E o Gru se lembra da cena, pessoal, dele sentado no chão, todo sujo, machucado. E uma pessoa ainda com um pedaço de pau na mão que com certeza ia continuar batendo nele. E ele continua narrando a história. E foi justamente naquele dia, quando ele ia apanhar mais, uma voz entra no banheiro e grita: ei! E adivinha só, a versão malvada do nosso protagonista entra no banheiro, continua gritando dizendo: o que um bando de inúteis estão fazendo escondido no banheiro? Tá fazendo muito barulho, vocês não acham? Todos os alunos olham e gritam: Mon Campbell, me conhece? Então vão logo embora, diz o nosso protagonista, dando a ordem com muita raiva. Ou querem ficar aqui para engolir o meu lixo? Os jovens saem correndo. E o nosso protagonista começa a usar o banheiro e, irritado, diz: bando de vermes que só sabem atacar quem é fraco. Quando ele termina de usar o banheiro e está saindo, ele diz: ei, gorducho! Grum fica assustado. Quando chega na porta, ele para um pouco e fala: da próxima vez que alguém te encher o saco, diz que você é praça do Mon Campbell. Com um sorriso orgulhoso, Grum termina a história dizendo: desde aquele dia, eu decidi que seguiria em silêncio o Mon Campbell por toda a minha vida. Analisando as duas histórias com a mão no queixo, nosso protagonista pensa: um foi por causa do meu pai, o outro foi por causa de bullying na escola. Pensando bem, esses motivos até que fazem sentido. Mais confiante, em voz alta, nosso protagonista diz: entendi. Então agora, deixa eu falar um pouco dos planos daqui para frente. Nosso protagonista se levanta, coloca a mão sobre o ombro do Eamon dizendo: aqueles que nos seguiram só por fama ou interesse, não quero mais nenhum. Só quero vocês dois. E ele continua dizendo: no quesito combate mágico, Eamon, você até que é famoso na escola, né? De agora em diante, concentre todo o seu esforço no estudo e treinaremos toda sexta-feira. A gente se encontra aqui. Você vai ser o meu parceiro de treino, me ajudando a treinar técnicas de combate e prática de magia, combinado? E agora, Gru, joga o cartão na mão do Gru dizendo: tem 500 mil no cartão, você fica com isso. Gru grita: 500 mil? Tadinho, pessoal, acho que ele nunca segurou tanto dinheiro na vida dele. E o nosso protagonista fala seriamente com ele o seguinte: você não é o aluno especializado em dispositivos de magia? Então, deve conhecer vários outros alunos talentosos como você, que vivem de bolsa de estudo, certo? Grum responde sim, mas a maioria deles é de famílias comuns. Nosso protagonista diz: justamente, quero pessoas de famílias comuns, fora do estudo. Quando tiver tempo, vá conhecendo esses alunos talentosos ou muito dedicados. Se algum tiver bom caráter, usa esse dinheiro para ajudá-los. Os dois, com uma cara de tacho, sem entender nada da conduta do nosso protagonista, Eamon não resiste e pergunta: quer que eu treine de corpo e alma e ainda manda o Gru atrás de alunos com talento de magia? E Gru, na sequência, já diz: Mon,
Você tá querendo formar um grupo de talentos de todos os lados e depois derrubar o Grêmio Estudantil para tomar o controle da academia? Balançando o dedinho de uma maneira negativa, nosso protagonista diz: não, 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 não. Não é isso. Isso é pouco. Irmãos, deixa eu perguntar: qual é o verdadeiro objetivo final das nossas vidas? Ajeitando o óculos como se soubesse a resposta, Grum já vai dizendo: ir até o cais, arrumar umas... Emanuel dá um tapa na cabeça dele e diz: cala a boca! Nosso protagonista coloca a mão no ombro dos dois e diz: a academia é só uma etapa de nossas vidas. E depois? Daqui a 3, 5 anos... Eamon, sem entender nada, já pergunta: o que o jovem mestre-irmão quer dizer? E o nosso protagonista responde dizendo: é exatamente o que você está pensando. E a cabecinha dos dois começam a fritar pensando: no futuro, o jovem mestre-irmão será o noivo da princesa Celícia e o genro do imperador. Começa a formar, ainda nos tempos de escola, um grupo leal a você para o futuro. É isso, não é? De braços cruzados, todo sério, nosso protagonista olha para os dois e pensa: exato, mesmo evitando os protagonistas e levando uma vida tranquila, o futuro ainda pode trazer vários problemas. Fazer amizade com alguns futuros grandões significa ter uma opção e ainda caminhos abertos para mais tarde. Fazer muitos amigos e ter menos inimigos. Essa é a minha teoria. O jovem mestre Mon vai se tornar o maior investidor anjo da academia. Nosso protagonista coloca a mão na cintura e solta uma gargalhada. Enquanto isso, Eamon cochicha para Grum dizendo: não é à toa que depois de voltar para a academia, parecia que o Mon tinha mudado totalmente. Então, era por causa de uma ambição dessa? E Grum completa dizendo: todo o comportamento estranho do jovem mestre faz sentido agora. Só não esperava que o objetivo final dele fosse... E os dois juntos gritam, imaginando o nosso protagonista gigantesco com uma mão querendo pegar a academia inteira. Então eles dizem: controlar o país inteiro! Nosso protagonista faz uma cara de que não está entendendo nada sobre o pensamento dos dois. E a pergunta é: será que esse é o plano do nosso protagonista? E será que esses dois realmente são de confiança? Nós só vamos ter a resposta para essas perguntas no próximo capítulo, porque o capítulo de hoje, por enquanto, termina aqui.